E aí, pessoal, mais uma vez aqui no podcast Físico de Elite. Hoje a gente vai falar sobre as classes dos exercícios. E eu tô aqui mais uma vez com o criador e dono do O Jogador Treinado. Fala pessoal, a gente vai falar sobre essa questão de classes de exercício, tipos de exercícios que existem, né? E é importante entender isso e vocês vão entender isso de forma mais aprofundada hoje, principalmente pensando na hora de montar esse treino e na hora mesmo ali de ganhar performance em campo, porque se você não entende de exercício, como é que você vai treinar para evoluir? Então é importante. Eu queria começar perguntando qual a importância de saber as classes dos exercícios. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender são quais são, né? Seria o quê? Isoinercial, isodinâmico e isométrico, né? Isoinercial seria basicamente usar a inércia. O que é isso? Você não vai ter uma divisão entre fase concêntrica e fase excêntrica. A princípio, esse podcast eu tinha pensado em falar só sobre fase excêntrica e concêntrica, porém eu achei que ficaria um tema muito específico. Mas o que é fase excêntrica e o que é fase concêntrica? A fase concêntrica é a fase onde existe o encurtamento muscular. E a fase concêntrica é onde existe o encurtamento e a excêntrica é onde existe um alongamento da musculatura em relação ao movimento, né? Então, quando eu vou fazer um exercício, uma rosca direta, e eu faço sem encurtamento do bíceps, eu estou fazendo ali uma fase concêntrica. Quando eu estou descendo, ele é excêntrico. O que você interessa isso para o dia a dia do jogador de futebol? Quando eu desacelero, excêntrico. Mas quando eu vou dar arrancada, concêntrico. Então é importante que a gente entenda. Então é importante entender, porque quando você vai fazer essa fase excêntrica, você precisa ter força muscular para aguentar o tranco. A maioria das lesões no esporte acontece na fase excêntrica, que é quando o atleta cai de salto. Então ele salta, quando ele vai absorver, machuca tornozelo, machuca joelho. Mesma coisa quando ele vai desacelerar, mudar de direção, são as lesões mais frequentes. Onde que o cara rompe o ligamento cruzado? Joelho. Nossa senhora. Ai, é a lógica no joelho. Só que onde? Na hora de mudar de direção, entendeu? Sim. Então ele vai ali, acelera, voa no joelho, assim, lógico. Ele acelera e na hora que ele vai mudar de direção, geralmente acontece a lesão. Por quê? Falta de força, muitas vezes, né? E também padrão de movimento, toda uma questão. Mas principalmente falta ali de alguma força específica de fortalecimento da musculatura. Pensava que era mobilidade, sabe? Não, porque o joelho ele não foi feito para ter mobilidade. Então, se você fizer isso aqui com ele, em qualquer cenário, você vai lesionar. Você pode... Não existe como trabalhar a mobilidade de joelho. Só fortalecer, né? O joelho ele não foi feito para rodar. Em que sentido? Você não roda a parte superior Tipo, o joelho. Imagina com uma base aqui. Você tem dois eixos, né? Como é que você roda ao contrário? Não funciona pro joelho, não. Então, mas isso aí que você tá falando acontece geralmente no tornozelo. Então o cara dobra ali, só que aí a articulação que absorve essa mobilidade, esse impacto é o tornozelo. Sim. E lógico, o joelho, pô, até que você tem uma certa mobilidade, mas não com a carga de cisalhamento. O que é cisalhamento? É um eixo deslizar sobre o outro. Se acontecer isso aqui, claro, se for uma proporção muito pequena, existe uma quantidade que o corpo absorve, que a articulação absorve. Mas se for muito grande, vai romper. Mas tipo, não o joelho em si, mas tô falando que há alguns movimentos que meio que afetam o joelho, sabe? Sim. Não sei se deu pra entender. Sim, pode afetar, mas é justamente por isso que você tem que trabalhar, porque você vai entrar em posições ruins. Cara, qualquer situação ali, você entra em uma situação com uma posição muito negativa. Acontece demais. Demais. Porque você tá todo mudando de direção em velocidade. Então, breca e gira e é muito rápido. Muito rápido. Quanto mais alto o nível, mais rápido ainda isso acontece. E aí é uma fração de segundo, uma ação extremamente explosiva. A articulação não aguenta e vai ter uma sobrecarga que
vai ser excessiva, logicamente vai levar a lesão. Mas- E aí vai romper ligamento e tudo mais. Não sei se é muito foco aqui, mas se você romper o ligamento, meio que você não volta igual você era antes. Tipo, Não, é muito fisicamente. relativo o processo de reabilitação, não tem nada a ver, muitos jogadores se reabilitam, lógico, leva tempo. E o que acontece? Às vezes o atleta estava em alto nível, foi toda uma construção, aí ele fica um ano sem jogar. Poxa, até ele reconstruir aquela capacidade física, até ele se encaixar, aí também envolve entrosamento, também envolve mercado. Ele pode perder mercado, ele pode perder um contrato. Se ele perde um contrato, às vezes o outro time não vai querer por ele estar voltando de lesão. Então isso aí já é uma Não, coisa mas muito mais ampla e que não tem nenhum foco com a preparação física em si. Lógico, a preparação física é responsável por retornar esse atleta na performance. E aí é um processo de reabilitação que tem que ser acompanhado inicialmente por fisioterapeuta, ele faz todo o processo inicial e depois você faz uma transição para o campo e também já para a atividade do jogo com o preparador físico. Agora, você pensar assim, é por isso que jogador fulano machucou e nunca mais voltou, N questões. Ué, tô falando especificamente do joelho, pô. Tipo, A mesma resposta. Independente se é joelho, se é quadril, reabilita tudo, tipo os ligamentos. se você consegue reconstruir, É, tipo, sim. depende de qual o grau de ruptura, qual o grau de rompimento. Sim. E mesmo rompimento total você tem, só que existem situações que, poxa, o cara pode ser que nunca mais consiga voltar a jogar, mas é situações bem mais extremas e raras. Sim. Não é uma coisa normal, uma lesão cotidiana. Então, assim, ok, tem, mas não é a prioridade. E aí, voltando no que eu tava falando, a excêntrica é responsável por isso. Então, para que eu tenho que trabalhar? Para ganhar força, para na hora de desacelerar, mudar de direção, não lesionar. E outra coisa, a concêntrica é o que vai me dar performance, que é o que vai fazer eu sair explosivo rápido, vou acelerar com velocidade, vou mudar de direção rápido, vou saltar mais alto. Isso é a fase concêntrica prioritária do atleta trabalhar a força explosiva nessa fase. No dia a dia do treino de força, a fase concêntrica, de uma forma bem prática, seria a subida, e a fase de descida, em geral, seria a fase excêntrica. Sim. Isso para membro inferior, né? Sim. E também para alguns membros superiores, mas vai ter exercício que vai variar. Por exemplo, às vezes um exercício que é feito no plano horizontal é diferente. Você não tem como falar que é descida se você está fazendo esse movimento aqui. O que é descida aqui? Não existe. Então muda um pouco. E o conceito correto é aquele que eu dei inicialmente, o encurtamento e a extensão do músculo. Enfim, o que interessa aqui pra gente? A gente vai ter algumas classes de exercício. Isocinético, que não depende da fase concêntrica e excêntrica. Na hora que você faz o exercício, você tem a mesma carga, tanto em excêntrica quanto concêntrica. Sim. E na transição, vou te dar um exemplo. Quando você acelera e você breca e você vai mudar de direção, você perde ali a velocidade e você tem que ganhar de novo, certo? Certo. Por quê? Você faz uma ação e tem que fazer outra ação. Na isocinética, você faz essa ação contínua. Então, você não tem essa fase de transição entre concêntrico e excêntrico. E aí você perde esse tempo e você consegue trabalhar com mais criatividade. Onde que eu trabalho isocinético? Naquelas cadeiras e extensoras próprias isocinéticas, que eu já fiz até um reel sobre ele. Vou pedir pro editor colocar na tela também depois aí. E também nos aparelhos tipo hand gym e outros que são aqueles aparelhos de roda. Já viu que é uma roda? E o atleta às vezes vai prender um cinto aqui, vai fazer um agachamento sem parar. Não sei se você já viu. Se você reparar, quando ele sobe, o aparelho já traciona ele para baixo. E assim por diante. E o que é o mais legal do isocinético? A força que você aplica, ele devolve. Então se você faz muito potente, muito rápido, ele vai se adequar. E aí é diferente da carga de academia, que você tem que pular 20 kg, faz. Foi leve, tem que pôr mais 10. Ali não. Ali você fez a repetição com explosão, com potência, com força. Ele acelera mais e você tem que pôr mais força. E mais força. E aí você chega num ponto ali que ele vai manter isso. E aí esses aparelhos também geram relatórios de potência em watts, em newtons. E força você tem newtons, né?
Então, nós geram todo esse relatório. São aparelhos muito mais para o alto rendimento, que é usado demais hoje. O que a gente pode fazer também com isso? Fazer trabalho ali estimulando chute. E aí você faz o chute com força, você trabalha o indutor de uma forma específica. E dá para fazer todo tipo de trabalho específico. Então, você pode pôr no quadril, ir pro campo, faz fundamento. Então, você faz o fundamento ali com aquilo ali te tracionando toda hora. E aí, você está trabalhando uma força de instabilidade e uma força de ação concêntrica e excêntrica sem transição, que é o mais legal. Ou seja, você trabalha sem necessariamente ali perder o ciclo alongamento e encurtamento. Então, toda hora você exige do ciclo alongamento e encurtamento. Você não perde. Claro que se você fizer tantas vezes, pode fadigar aí a ponto de já não ter mais resposta do ciclo alongamento e encurtamento. Mas você não vai perder em geral. O que é ciclo alongamento e encurtamento? É nada mais, nada menos do que um ciclo onde a sua musculatura alonga e depois encurta. Eu sei que eu falei a mesma coisa que eu falei antes, só que o que acontece? O alongamento da musculatura, às vezes a gente não compreende. Quando eu vou correr, quando eu vou pisar no chão, que eu piso o primeiro contato, eu alonguei. Quando eu vou subir essa perna, aí eu fiz a fase concêntrica. E aí o ciclo, alongamento e encurtamento, ele é justamente essa transição. Quando eu tenho essa transição, quanto mais rápida ela for, e quanto maior for a força aplicada contra o solo, maior a força de reação. Essa força de reação do solo vai fazer com que eu corra mais rápido, eu salte mais alto e eu chegue mais longe. Por isso que ela precisa ser rápida e explosiva e com força. Potência, exatamente potência, né? Então, só para fechar a linha de raciocínio, isocinética seria isso. Aí você tem isodinâmica. A isodinâmica, o que ela é? Ela é basicamente o estímulo que pode ser concêntrico ou excêntrico. O agachamento, ele é concêntrico. Porque na descida você, beleza, você tem uma certa ativação, mas ele é prioritariamente concêntrico, que é onde você vai ter mais aplicação de força. Subindo, você faz principalmente concêntrico. E assim por diante, aí o nórdico já é excêntrico. Isodinâmico seria isso, essa divisão entre exercício concêntrico e excêntrico. E você tem a isometria. A isometria você tem dois tipos, a isometria submáxima e máxima. Isometria submáxima é aquela isometria onde você consegue vencer a resistência, entre aspas, né? Mas tudo bem. A isométrica máxima, ela seria basicamente aquela que você não consegue vencer a resistência. Então, por exemplo, se eu pegar e tentar empurrar essa parede, isso seria isométrica máxima. Vou aplicar o máximo de força, só que aquilo ali não vai me devolver força, porque não tem movimento, e eu não consigo vencer ao mesmo tempo. É impossível eu vencer. Tipo flexão? Não, flexão seria isodinâmica. Escuta a linha de raciocínio. Flexão não tem nada a ver. Porque a flexão você tem dois movimentos de concêntrico e assim. Então é isodinâmico. Isométrico máximo é quando você numa posição estática e você não consegue vencer. Cite um exemplo. Cita um exemplo. Eu vou citar um exemplo aqui. Prático. Tentar empurrar a parede. Então, por exemplo, eu tô aqui. Eu pressiono essa parede fazendo o máximo de força, jogando meu corpo contra ela e seguro. Sim. Isso é. Ou, vamos supor que eu tente arrastar isso daqui. Isso aqui é um móvel muito pesado, você tá em cima ainda, eu tento forçar aqui, ó. E eu ponho toda a força. Isso é isométrica máxima. Porque eu não vou conseguir vencer isso aqui. E ao mesmo tempo eu tô fazendo força ativa ali, ó. Músculo contraído. Seriedade. E como é que o atleta ele bota isso em prática, essas forças no treinamento? Então, aí é onde a gente quer chegar, certo? Acho que o objetivo todo desse podcast é essa parte. Sim. Então, é muito importante que a pessoa que está assistindo assista essa parte com atenção. É exatamente isso que interessa. Eu preciso saber que existe, preciso conhecer, mas eu tenho que entender o que vai funcionar para mim no dia a dia. Hoje, o método mais específico que existe de treinamento é o isoinercial. Por quê? É um método muito eficiente, altamente tecnológico, só que você tem umas limitações. Primeiro que os aparelhos, hoje aí, nada é acima dos R$7.000. Qualquer aparelho básico. Sem contar que
são aparelhos muito pouco explorados ainda pela massa. Então, logicamente, você vai ter menos estudo, menos material disponível e tal, mas já tem muito na internet também. Mas assim, você vai ter um pouco menos. Sim. E o que acontece? Esse tipo de material, muitas vezes, você vai ter algumas limitações de estrutura, não é qualquer hora que você vai ter acesso. Poxa, eu acho que 95% que a gente está falando aqui nunca treinou com isoinercial. Primeiro que não existe em academia, logicamente, porque isso é mais para atleta, as pessoas custam dar conta de fazer o tradicional, e é outro contexto esportivo, é um contexto esportivo, então você não vê. Aí o cara que quer estética, maromba, bodybuilder, pra ele isso é ridículo. Não faz sentido. É potência, é outra característica, né, de exercício. Então, logicamente, que você não vai ter esse tipo de coisa disponível por aí. A não sei que seja grandes academias americanas, que já são bem mais avançadas e tal. Aqui no Brasil, o esporte ele não existe dentro da academia. Você tem esporte de um lado, academia do outro, que aí é o fitness. Lá fora não, você já tem academias do esporte e muitas academias tradicionais já têm muito mais abertura para o esporte. Então tem área destinada, tem, enfim. Sim. Por exemplo, aqui você não vê espaço livre para fazer exercício livre. Lá qualquer academia você vai tem aquele espação, às vezes um sintético verde, às vezes um próprio espaço com chão de borracha mesmo, mas que você vai ter ali um espaço para você estar fazendo trabalho livre. E não é todas que tem lá também, mas a maioria dessas maiores, né, e mais bem conceituadas tem. Então já é por aí, já é essa diferença. Aqui no Brasil, as redes são voltadas para o fitness. Você não tem muito espaço ali específico para o esporte. Na minha opinião, já é uma área, assim, que poderia ser melhor explorada. Mas até por isso que a gente é um país subdesenvolvido por todas essas e outras questões, né? Aqui é um pouco mais complicada a questão do acesso a material. Então já começa aí. Quem daqui assiste a gente que vai ter esse material? Ninguém. E aí você tem o isodinâmico, que é o tradicional, que é o agachamento com barra, é a flexão, é o supino, é qualquer exercício praticamente que você faz. E fora esse você tem a isometria. Aí você vai ter prancha, você vai ter outras isometrias, é basicamente prancha. Você tem prancha ali que é principal e tem as máximas também, que aí você vai ter agachamento, só que travado ali na barra. Você vai ter, por exemplo, cadeirinha e tal. Você vai ter vários exercícios nesse sentido. Então o que interessa para esse atleta? Aplicar isso. Ele tem que entender. Eu tô treinando o quê? É core? É qual membro, né? Qual padrão de movimento eu tô buscando? Então tudo isso vai entrar a partir do exercício que ele vai aplicar. Onde que entra essa parte de isodinâmico, isoinercial e isométrico? Ele entender que você não pode fazer só um ou só outro. E outra coisa, entender as fases do exercício. Por que é importante eu entender as fases do exercício? Que é o principal foco aqui também do podcast. Se eu não entendo o que é fase concêntrica, logicamente que o meu treinamento vai ser inefetivo. Por quê? Como que eu vou fazer um treino de potência se eu não entendo o que é fase concêntrica? Aí o que eu vou fazer? Igual a maioria faz. Exercício rapidinho. Potência não é exercício rapidinho. Potência é você realmente pôr o máximo de força na fase concêntrica. Se você tá pondo força na fase excêntrica, você pode estar treinando potência, mas aí é outro estímulo. É um estímulo diferente. Em geral, falando em balístico, exercício balístico, você vai trabalhar potência em fase concêntrica. Exemplos, eu faço agachamento com salto. É aquilo que eu já falei, já mostrei em vídeos criativos, a galera já viu já. Enfim, né, a gente fala bastante sobre isso. Não é fazer aquele rapidinho, sobe, agacha, sobe, não. Você faz o exercício, abaixa e sobe na máxima potência. Isso é
entender fase de exercício. Se eu não entendo, eu vou achar que é tudo a mesma coisa, eu vou fazer qualquer coisa. Aí eu não entendo que eu tô treinando potência. Quando eu faço ele rapidinho, eu posso até estar trabalhando força rápida. Sigo alongamento e encurtamento e tal. Mas você vê que eu já perdi bastante, assim, da essência do exercício. Lógico, é manipular. Como eu falo, treino, você manipula. Você escolhe o que você quer fazer. De uma forma grosseira. Ou seja, eu posso fazer rapidinho todos os exercícios? Sim. Desde que eu saiba pra quê e o que está sendo trabalhado. Aí quem não entende só replica qualquer coisa. E esse é o problema. E replica mal e replica errado. E aí não tem resultado. Agora, se eu entendo potência, eu quero treinar potência, exercício balístico. Então, fase concêntrica, eu vou pro máximo de explosão. Fase excêntrica, eu já vou segurar. Vou recuperar, às vezes nem tem fase excêntrica, dependendo do exercício. Ou eu vou trabalhar desaceleração, né, para prevenir lesão. E vou fazer um exercício de potência balístico trabalhando fase excêntrica. O que eu vou fazer? Não vai ter uma fase de concêntrica, mas eu vou dar um skip forte, desacelera. E aí é diferente, entendeu? E são esses tipos de estímulos, né? E vários outros estímulos, eu não vou entrar a fundo em exercícios específicos porque existem diversos e a gente acaba alongando muito aqui. Mas assim, ó, quando eu entendo da fase que eu estou trabalhando e sei aplicar isso na prática, aí eu consigo ser efetivo na hora de definir esse exercício, qual exercício eu vou fazer, quando eu vou fazer esse exercício, para qual objetivo. Se eu entendo qual exercício, em que momento e para qual objetivo, eu consigo ser efetivo e consigo ter resultado no treino. É muito importante. Isso também diminui tempo, cansa menos, porque se fazer exercício errado, você cansa, né? E obtém os resultados esperados. Sim, você fica sempre ali treinando muito e você não tem um objetivo claro que vai te levar, né? E aí, óbvio, tudo que a gente fala tá alinhado. Ah, mas então agora eu vou treinar potência, focando em fase concêntrica, ou eu vou fazer o rapidinho? Aí depende, como que tá as suas avaliações físicas. Aí é onde é tudo aquilo que a gente já falou. Avaliações neuromusculares, avaliação de salto, avaliação de agilidade, avaliação de sprint. Exemplo, meu salto está ruim. Exemplo, meu salto está ruim. Então, o que eu talvez esteja... Aí eu vou analisar também o salto. Qual que tá ruim, o CMJ ou o SJ? Ah, o CMJ ele tá menor do que o SJ, então eu tenho que trabalhar mais força rápida, contínua. Que é o rapidinho, digamos assim. Que é a força rápida. Não. Mas é isso então, espero que vocês estejam entendido. Espero que isso tenha aberto a consciência de vocês cada vez mais. E é isso. Valeu. Valeu, estudem português para falar tenham entendido e não estejam entendidos. E outra coisa também, E outra coisa também, é muito importante que você que ficou com dúvida, ou você que ainda não entendeu, vocês têm o canal de comunicação aberto com a gente para estar conversando no Instagram, nos grupos. E também, pessoal, é importante que vocês possam, lá dentro do Desafio Físico de Elite, acessar esse desafio. Por quê? Você vai garantir seu acesso, você vai assistir as aulas e vai te dar muito mais clareza, porque a gente vai sentar na frente de um slide, vai mostrar de uma forma mais didática, mais detalhada. O podcast é uma conversa. Então, muitas vezes, eu não tenho como ficar toda hora mostrando exercício, pegando tabela, pegando não sei o quê, para exemplificar. Diferente de uma aula completa, específica. Por isso, é importante que você se inscreva no Desafio Físico de Elite, independente de quando você está assistindo isso aqui, para estar assistindo, absorvendo e podendo ir para o próximo nível. Tamo junto e Até a próxima. é isso, até a próxima.